Eu quero convidar o Dr. Lucas. Dr. Lucas é advogado eleitoral. Dr. Lucas é nosso representante também, nosso advogado na área externa da Câmara Municipal. Ele se colocou à disposição para estar na frente desse evento, trazendo uma palavra de esclarecimento. E em abril nós vamos ter, com certeza, uma grande reunião, que é quando tudo vai estar consolidado, tudo já com as resoluções definidas para as eleições futuras. Então, o Dr. Lucas já se disponibilizou para a primeira semana de abril, doutor Andrei, já vem conversar o que está consolidado, fora de especulações, de dúvidas. Então, eu agradeço a presença do senhor, tá? E obrigado a todos vocês pela presença. Dr. Lucas. Pessoal, boa tarde. É uma alegria para mim falar com vocês, vereadores, servidores, população aqui de Caldas Novas. Quando alinhamos com o presidente que falaríamos aqui hoje, eu até pensei que seria naquela sala de reunião lá do anexo, que a gente sabe o tamanho do interesse e o momento que isso aqui acontece. Aí ele marcou aqui no plenário, eu estou feliz e agradecido pela presença de cada um. É muito mais um bate-papo, uma conversa, e vejo que temos alguns advogados aqui, e isso vai enriquecer o nosso debate. Vocês sabem que o direito eleitoral está sempre mudando. Todas as eleições muda alguma coisa no direito eleitoral. Ele não é um negócio estático e permanente. O Código Tributário Nacional está lá estático e dificilmente se mexe nele. Agora, o eleitoral, a cada 2 anos tem uma alteração. Nós vamos falar aqui hoje muito mais de algumas mudanças, de alguns implementos que estão acontecendo para o ano que vem das eleições. E como o presidente falou, lá depois que todos os pretensos candidatos já deliberarem as suas formações ou devidamente filiados aos seus partidos, aí nós falaremos já envolvendo outros temas, outras demandas que com certeza sempre surgem na campanha eleitoral. Um negócio que a gente sempre deixa muito claro na eleição, aqueles que já militam, já são vereadores, sabem muito bem disso. Não tem nada objetivo no direito eleitoral, nos atos de campanha. Tudo tem margem para discussão, tudo tem margem para debate. Aquilo que é certo para mim é errado para o outro, e aí vai para o campo do debate, ainda mais na questão política. Vocês têm sempre aí que militam na política, ficam sempre acompanhando as ações do Ministério Público em cima disso, principalmente. Parabenizar aqui a Câmara por esta iniciativa de ofertar essa palestra a todos que se interessam. Isso aqui enobrece o parlamento aqui de Caldas Novas, porque traz esclarecimento às pessoas que querem o esclarecimento. Eu tenho ministrado essa palestra em alguns lugares e, a depender do lugar, a gente fala das atividades legislativas, e que não é o caso aqui. Então, no breve histórico das câmaras municipais no Brasil, elas surgiram no Brasil em 1532, ou seja, 32 anos após a descoberta aqui por Portugal, né, São Vicente foi elevado à condição de vila, e então, naquele momento, começa ali o serviço do parlamentar ou do parlamento municipal. E ao longo desse tempo, ela alternou, em momentos que ela tinha muita força, momentos com pouca força, em alguns momentos o parlamento municipal foi até fechado, foi suspenso por ordens superiores. Mas, com a Constituição de 88, veio normatizar tudo isso aí. Nós conhecemos vários vereadores, eu não digo nós, a coletividade aqui, que lá nos idos de 70, de 60, eram vereadores, mas não tinha nenhum tipo de subsídio, né? Os vereadores voluntários. E eles trabalhavam também, mas eu acredito que hoje, com o subsídio, os vereadores podem trabalhar e produzir muito mais, e como de fato tem acontecido, né? Tem produzido e gerado mais ação
parlamentar nos municípios onde estão inseridos. As principais regras aqui que vão nortear as eleições, e antes de falar sobre isso, somente lembrando, Brasil é uma república federativa, constitucional, presidencialista. Tá, essa discussão política aí a gente está acompanhando, então está bem claro na mente, né? Brasil, uma república federativa, constitucional, presidencialista. E o seu sistema de governo, né? E também estamos num regime democrático. E está muito claro na nossa Constituição. Se cada um de nós que, de algum modo, militamos na política, termos claro esses nortes constitucionais, nós vamos fazer muito barulho naquilo que nós nos propusermos. Fazer barulho no sentido positivo, defender bem os nossos ideais, né? E uma das características do Brasil é a soberania popular, a democracia representativa e participativa, um Estado constitucional e um sistema de garantias dos direitos humanos. O voto secreto no Brasil, aqui é mais a título de curiosidade, está lá na página 3 para os meninos do som, agradeço aí muito vocês. Ele começa em 32, com o Código Eleitoral, quando foi publicado o Código Eleitoral, que está em vigência até hoje. Está em vigência e algumas coisas estão em plena eficácia, em plena eficiência. As mulheres também começaram a votar em 32, e os analfabetos e maiores de 16 anos começaram a votar na Constituição de 88. Que é a curiosidade, para a gente ter isso na nossa mente, faz parte do processo brasileiro, tá? A quem pode candidatar e quem não pode candidatar no Brasil. Todos brasileiros natos ou naturalizados podem se candidatar. Parece óbvio, né? Mas é assim. O naturalizado, ele também não pode candidatar a alguns cargos. A exemplo, presidente e vice-presidente da República, o naturalizado não pode candidatar. Ele também não pode ser presidente do Senado, não pode ser presidente da Câmara dos Deputados e também não pode ser presidente do STF, porque está na linha sucessória da presidência da República. E a nossa Constituição diz que somente um brasileiro nato pode ser presidente. Então, o naturalizado pode ser governador, prefeito, deputado, mas ele não pode estar na linha sucessória. Ele se elege deputado, mas não pode se eleger presidente da Câmara. Brasileiro, né, está em dias com as suas obrigações, no pleno exercício dos seus direitos políticos, não possui condenação em segundo grau, que está na moda, está todo mundo vendo isso aí, né? O WhatsApp, televisão, todo dia fala em condenação de segundo grau, segunda instância. O cara tem que estar com a ficha limpa, né? Ele não pode ter condenação em segundo grau, também as contas dele deverão estarem aprovadas pelos tribunais de contas, em alguns casos, os chefes do executivo, as contas aprovadas nos seus respectivos parlamentos, e assim por diante. O domicílio eleitoral, 6 meses. Aqui começa uma novidade, era 1 ano, agora 6 meses. A filiação partidária, 1 ano, agora 6 meses. Salvo se o estatuto do partido disser de modo diferente. A exemplo, a lei diz 6 meses, mas se o partido fala que é 1 ano, vale o partido. Se o partido fala 3 meses, não vale o partido. O mínimo é 6 meses de filiação e de domicílio. Domicílio, você tem 3 modalidades de domicílio. Primeiro, por morar na cidade. Moro aqui, então eu voto aqui, né? O endereço profissional e residencial aqui em Caldas Novas. Eu não moro em Caldas Novas, mas eu tenho propriedade em Caldas Novas, então eu posso votar aqui também. Eu não tenho imóvel em Caldas Novas, não moro em Caldas Novas e não trabalho em Caldas Novas, mas a minha família é de Caldas Novas e eu sou nascido em Caldas Novas. Eu tenho afinidade com Caldas Novas, eu posso votar aqui. Pelo menos esses 3 modos de votação é pacífico no Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? A idade para candidatar, vereador 18 anos,
prefeito e vice-prefeito, 21 anos, governador, senador, 30, deputado federal vai a partir de 21, salvo engano, deputado estadual também, e salvo engano aqui, e presidente da República e vice, 35. São questões mais para a gente estar introduzindo rapidamente no nosso tema. Com um detalhe, o cidadão que vai candidatar a prefeito, a exemplo, 21 anos, ele tem que ter no dia da posse dele. Então, o cara tem 21 anos, mas 20 anos, começa a campanha, ele completa 21 até 1º de janeiro. Ok, ele pode candidatar, sendo eleito, vai tomar posse. O 18 anos para vereador é no momento do registro da candidatura, até lá. Até o momento da eleição dele lá, ele vai poder candidatar e registrar a sua candidatura. Quer ver? Deixa eu dizer essa data correta para evitar. O garoto com 18 anos será aferida a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada, tendo por referência a posse, salvo quando fixada em 18 anos, que será aferida no dia da convenção do partido. Tá? Assim, mas no registro e não lá na posse. É a única exceção, porque ele tem que estar maior de idade, responder pelos seus atos durante a campanha. Quem não pode alistar, ou melhor, quem não pode candidatar? Os inalistáveis e os analfabetos. E aqueles que se enquadram na lei da ficha limpa. E aí vocês acompanharam na última eleição, a lei da ficha limpa, ela não proíbe o cidadão de registrar a candidatura dele. O Tribunal Regional Eleitoral não permite. Então, o cara, de repente, está na lei da ficha limpa, ele vai conseguir registrar a candidatura dele, mas vai ser indeferido. Que quando sair a certidão, ele não vai ter condição de apresentar isso lá para o tribunal e vai cair. O exemplo clássico que todo mundo viu foi o ex-presidente Lula, registrou a candidatura dele, sabidamente que não podia candidatar, ele tocou a campanha e foi até à frente para fazer por uma estratégia de campanha do partido dele. A legislação eleitoral, como eu disse, muda muito, sempre está mudando, sempre está tendo constantes alterações, e eu acredito que isso aí, até pela própria democracia brasileira, que é muito recente, é muito jovem, né, que está nesse... Se vocês imaginar que é do Collor para cá, que está tendo eleição direta, e assim, nesse período o Brasil ainda impeachmentou 2 presidentes, nós estamos num processo de maturação muito intensa. Então, essas mudanças aí faz parte da democracia. O que tem de principal mudança? O fim das coligações. Isso é claro na mente de todo mundo, mas agora é para valer. Nós imaginávamos que esse negócio ia cair, que ia manter as coligações, agora não. O partido é solteiro, né, que a gente diz, vai candidatar solteiro ou dobradinha? Não, é solteiro agora a candidatura. É o partido com partido e pronto. Ele pode coligar na majoritária, mas na proporcional, no caso para vereador, ele vai registrar a candidatura somente com os seus filiados, somente com os seus militantes. Isso tem sentido para fortalecimento das legendas partidárias no Brasil, e aí começando aqui dos municípios, dos estados, até chegar ao governo federal. E sempre vocês observar, as principais alterações da legislação se dão nos municípios. Até atribui-se como os municípios são cobaias, ou melhor, quem fazem as leis são os deputados federais e os senadores, eles não querem pôr para eles mesmos experimentar. Vamos pôr para o outro lá, se der certo, a gente toca para a gente aqui, se der errado, a gente vai e altera. Então, é por aí. Há muitas incertezas de como isso vai funcionar. Há muita incerteza. Por quê? Até nas eleições anteriores, os partidos formavam as suas coligações, pegavam os seus melhores quadros, não havia, na prática, uma preocupação de fortalecer a base do partido, e aí ia para a disputa em coligação, todos com as suas estrelas, e hoje não. Hoje o partido vai olhar para si e vai dizer, temos força para enfrentar?
ou como é que vai ser essa história aqui agora? Então, há uma incerteza, e diversos pré-candidatos têm nos procurado, e, pô, cara, se o fulano candidato e eu candidato, ele vai tomar minha eleição. Cara, mas agora vocês têm que estar juntos dentro do partido, você precisa dele, ele precisa de você. Porque se ele não for candidato, e você for candidato, você não vai eleito, que não vai ter coeficiente eleitoral. Então, vocês têm que trabalhar junto agora. Então, há uma mudança de cultura forçada aí, que a gente não sabe muito bem o que vai dar isso aí, né? Então, com certeza, os partidos terão que trabalhar bastante, né, criar esses incentivos e essas modalidades para atrair os seus correligionários e colocá-los para ir às urnas. Sempre isso a gente fala e sempre dá problema. Na eleição, no registro da candidatura, lá o ano que vem, quanto for ter, 30% tem que ser do sexo masculino ou feminino. Não é 30% de mulheres. Se a chapa for majoritariamente feminina, 30% tem que ser homem. Se for minha língua está dobrando. Se for mais homem, então tem que ter 30% mulher. Vamos simplificar o negócio, né? Aí você tem que guardar isso. E é sempre 30%. E outra coisa, vocês têm observado, o Ministério Público está atrás de candidatos laranjas. Então, quando vocês lá for participar, mulheres, trabalhem de verdade. Faça valer essa lei que protege. Homens, trabalhem de verdade. Então, essa mudança já tem um tempinho, mas ela é sempre posta em discussão, né? Então, vale sempre questionar. Aqui, em Caldas Novas, vocês poderão lançar até 200% do número de vagas por cada partido. Por quê? Tem menos de 100 mil eleitores. Quem tem mais de 100 mil eleitores, 150. Quem tem menos, 200. Aqui são quantos vereadores? 17. Então, 34 vagas por partido. Agora, imagina, são 10 partidos, vamos imaginar, 10 partidos lançam candidatos. Teremos aí 340 candidatos. Até 100 mil eleitores. Pode 200%. Acima de 100 mil eleitores, 150%. Né? A exemplo aqui, eu pus lá em Aparecida, tem 290 mil eleitores, lá tem 25 vagas, então 150%, dá 37,5%, você arredonda para mais, está 38%. A Anhanguera, que é o menor município, tem 1.052, então, e lá tem 9 vereadores, ele pode lançar 18 candidatos, por partido. Primeiro era coligação, fazia 3, 4 coligação, agora não, é por partido. Tá? É uma novidadezinha que vale sempre estar recapitulando. O que pode e o que não pode. E aí, para vereador, vai ter essa novidade que teve o ano passado. A partir vocês já podem estar na pré-campanha, aqueles que são candidatos. O que não pode na pré-campanha? Pedir voto. É uma incongruência. Eu posso chegar aqui, apresentar meu projeto, minha plataforma de trabalho, uma plataforma de governo, uma plataforma de projeto, defender todos os ideais, mas não posso pedir o voto. Posso pedir apoio, pedir ajuda, apoia nosso projeto aí. Qual o projeto? O que eu acabei de falar, né? Eu lembro, ano passado, estava na rádio, lá em Goiânia, aí um pré-candidato a presidente da República estava lá, e ele empolgou com o microfone, e no final, peço voto. Aí ele viu que não podia pedir voto, que ia ser multado, mas eu peço um voto de confiança para vocês acreditar nesse projeto e apoiem o nosso projeto. Né? O poder de retórica do pré-candidato. E outra coisa, talvez eu vou inverter um pouco a pauta, mas é o seguinte, o pré-candidato, ele pode tudo, salvo pedir voto. Ele pode ter despesa sem contabilizar. Ele vai pegar o carro dele, vai andar e não vai contabilizar nada. Porque é pré-campanha. Ele vai nas reuniões e vai falar o que quer, né? Menos pedir o voto, então ele pode tudo. É um excelente momento, ele pode pôr na mídia, pode colocar no Facebook, no Instagram, pode fazer o que quiser. Mas agora, a partir de janeiro, tem algumas questões. Pesquisas para serem divulgadas têm que ser registradas no TRE já.
tá? Então, os partidos vão fazer pesquisas internas, ok. Vai divulgar? Tem que registrar lá no TRE. Proibida a distribuição de bens. Gente, isso sempre a gente fala. Conhecemos a realidade na prática, como funciona lá na frente. Mas agora, nós temos a obrigação de alertar. Distribuição de brinde por uma entidade que é liderada por um político e que tem pretensões de candidatar, ela não pode mais distribuir brinde. Então, o que o cara tem que fazer? Afasta da entidade, a entidade trabalha, mas ele afastou da entidade. Mas não é afastar verbalmente, afasta de fato. Vai lá, faz uma ata, renuncia à presidência, o que for, e sai do negócio. E sai do negócio, porque senão vai dar problema lá na frente. Época também que os governos não podem implantar novos instrumentos de assistência social, de maneira ampla. Os benefícios que, no caso aqui de Caldas Novas, que beneficiam a população, distribuição de cesta, transporte escolar gratuito e tantos outros que já está no pacote dos programas sociais, podem continuar o ano que vem, não tem problema. Mas não dá para implantar um novo processo, um novo programa de social para o ano que vem. Não dá para fazer isso, tá? Aqui, isso aqui vai para o presidente da Câmara, essa recomendação, ele não pode gastar com publicidade mais do que a média dos 3 últimos anos. Isso para o presidente da Câmara, o prefeito e os gestores. Ele tem que ele tem que manter a média, tá? Em abril é a data limite das filiações. Por que eu estou citando isso aqui? Porque são datas que vocês têm que estar marcando, né? Que vocês vão estar sendo consultados. Data dia 4 de abril é a data limite para filiação, para transferir endereço de domicílio, resolver essas questões. 4 de abril. 4 de abril. 15 de maio, já lá no mês de maio, os pretensos candidatos, eles podem criar a famosa vaquinha eletrônica. Não vai pôr a mão no dinheiro não, mas já pode criar as vaquinhas eletrônicas. Aí lá no dia que ele registrar a candidatura dele, aí ele põe a mão no dinheiro para gastar na campanha. Então, assim, a Justiça Eleitoral dá esse prazo para que a pessoa comece a fazer essa movimentação. Aqui eu sei que tem alguns vereadores que militam na televisão, em rádio. A data limite para o pré-candidato está na rádio ou televisão é 30 de junho. 30 de junho. Então é o último dia. Está meio longe, mas a gente está ligado. E outra coisa, aqui eu estou abrindo um parênteses. O site do TSE tem um negócio muito interessante. Ele é muito acessível, vocês colocar lá prazo de descompatibilização. Prazo para descompatibilização. Um cidadão trabalha na prefeitura, é presidente de uma entidade, ele trabalha no Estado, ele é militar, ele exerce um cargo e ele quer ser um pretenso candidato a prefeito, a vice ou a vereador. Qual o prazo legal para descompatibilizar? Você colocar isso no Google, já sai automático lá, aí põe a sua função e ele sai. Tem casos que é de 6 meses, mas secretários, 6 meses, fiscais fazendários, tem que sair com 6 meses. Tem alguns cargos que é com 4 meses e a grande maioria, que são os assessores, 3 meses, antes do período eleitoral, antes das eleições, no dia das eleições. Né? E isso faz um sentido, para evitar que o cara use a cadeira e a caneta para enfrentar o outro. Tá? 4 de julho é uma data importantíssima, pois a partir dessa data já existem diversas vedações a agentes políticos. Uma delas, inaugurações em obras públicas. E aqui há uma divergência, eu não quero trazer polêmica, é divergência. Alguns entendem que o cidadão vai lá na inauguração, ele não fala, não sobe na tribuna, no palanque, mas foi lá como cidadão, ele não feriu nada. Eu sou cidadão, meu direito de ir e vir. Mas a prudência e a segurança, para que você que vai estar orientando os seus pré-candidatos, o correto é dizer para eles nem passar perto de inauguração.
Pedro Wilson, lá em Goiânia, enfrentou um processo pesado, porque ele foi na inauguração e ele contou que estava no limite. Aí os adversários contou que não estava no limite. Já tinha passado um dia. E ele teve um problemão na candidatura dele lá a prefeito em Goiânia. Então, a gente tem que ter muita cautela com essas datas e observar. E não custa, né? Parabeniza a inauguração hoje aí pelas internet, pela rede social, dá muito mais certo. 5 de julho, 15 dias que antecede o início das convenções. Então, você que lidera a partir de 5 de julho, já pode orientar os pré-candidatos a fazer aquela campanha intrapartidária, né? Que quase não existe, de verdade, quase não existe, né? Na prática, ali é muito pequeno esse movimento. Hoje, para formar uma chapa, você tem que estar trabalhando, e trabalhando muito. Então, não tem muito esse... Mas aí o cara pode fazer despesa, pode fazer, preparar banners, material para a convenção, de todo jeito ali. E 20 de julho a 5 de agosto são as datas que vão ser realizadas as convenções. Então, assim, de maneira muito rápida, eu estou tratando esses assuntos, recapitulando, vocês que estão militando nisso sabem muito bem disso, e a partir de 16 de agosto que o cara põe a campanha na rua. O candidato, aí não é mais pré-candidato, 16 de agosto, porque até dia 15 não pode pôr a campanha dele na rua. Ele pode pedir voto, já pode falar, mas 16 de agosto, a turma dele vai para a rua. Vai para o sinaleiro, vai para o adesivaço, vai pôr adesivo no carro, vai visitar, fazer comício, fazer o que quiser fazer. Não pode, não tem impedimento, não pode fazer showmício. O showmício que não pode, né? O comício pode, isso é normal, né? E aí cada cidade, aí tem de vez em quando uns promotores aí mais inteligentes, eles criam uns TAC lá para proibir um punhado de coisa, né? Geralmente a gente aconselha, a depender da posição do nosso candidato, nós aconselhamos ou não o cara assinar o TAC. Se o TAC for favorável à campanha dele, ok, se não, sai fora, cumpre a lei, né? A lei está aí. E aproveitando nisso, é só alertar, na campanha eleitoral, o juiz tem poder de polícia, mas ele não tem poder para inovar a lei. O que vale é a lei e as resoluções do TSE. A resolução do TRE, a resolução da Justiça aqui da comarca, não vale nada, né? Não vale nada. Recomendação, sim, se estiver dentro da lei. Agora, resolução que norteia e que tem força de lei, são as expedidas pelo TSE e que serão expedidas até o final do ano agora, né? Até o final do ano agora deve sair toda a normatização política eleitoral do TSE, e é essa que faz lei entre nós e que vai nortear o nosso caminho aí, tá? É claro que tem outras datas que tem que ser observadas, principalmente essas das descompatibilizações, né? Mas não dá para a gente ficar falando, até porque não vai memorizar isso aqui, né? Mas para ficar antenado e ficar ligado nisso, porque precisa, né? Não dá para a gente ver um colega, um companheiro, perder a possibilidade de ser candidato, porque não atentou os prazos, né? Porque não atentou os prazos. O militar, a exemplo, ele não precisa estar afiliado a partido, o nome dele foi aprovado na convenção, aí sim ele está afiliado naquele ato ali, e aí registra a candidatura dele. E aí o militar sabe, se tem menos de 10 anos, ele afasta, se tem mais de 10 anos, ele pode ir para a reserva. Então tem todo o critério lá para o militar, né? O juiz, o promotor. Então tem as exceções aqui que a gente está pulando elas aqui, tá? Das principais questões que eu entendo que vai pautar mesmo o ano que vem e que é uma novidade de verdade para a eleição municipal é a pré-campanha. Essa vai ser muito interessante, até porque o período de campanha é somente 45 dias. Então, toda a estrutura do cidadão e da cidadã tem que ser organizado antes desse prazo. Ele tem que saber quanto que ele vai gastar, ele tem que saber quem vai estar com ele tem que ter um planejamento contábil, um planejamento jurídico, um plano de estratégia de mídia, ele tem que fazer tudo isso. E está andando, né, visitando e solto, porque, como eu disse aqui ainda há pouco, não tem contabilização de despesa nesse período. O TRE não quer nem saber. Se você está andando de avião, de helicóptero, de bicicleta, não importa, você está trabalhando, né? Você está indo e vindo, e em ir e vir, você está fazendo o que tem que ser feito,
e acabou, né? Já falei o que pode, o que não pode aqui na pré-campanha. E outra coisa, abuso de poder econômico. Eu vou dar o nome porque isso é público. Professor Alcides, o ano passado, no Dia das Mães, ele espalhou em todo o estado de Goiás outdoors homenageando a mãe dele. Não sei se vocês que andam aí viram algum outdoor dele, homenageando a mãe dele. O promotor não fez nada, só foi lá, tirou as fotos e guardou. Quando ele registrou a candidatura, ele entrou com ação por abuso de poder econômico contra ele. Falou, não, você quer homenagear a sua mãe, tudo bem, mas 200 outdoor em 200 municípios, você está fazendo propaganda política, porque o outdoor não pode. Né, na campanha eleitoral, você não pode usar outdoor. Né, até agora não deu nada para ele, mas tá bom que ele está tendo que ter algum investimento com os advogados. Isso é bom, faz parte, Tiago? Né, doutor? Né? E outra coisa, brindes, não, de jeito nenhum, né? Brinde de jeito nenhum. Isso aí é um negócio complicadinho, né? Que você tem que ter muita cautela com isso. Mas você pode, reforçando, a Câmara aqui vai promover um debate sobre qualquer tema. O cidadão é pré-candidato, ele vem cá e se inscreve. E vai debater o que ele quiser. Vai na rádio, mesmo depois do dia 30 de junho, ele não é o locutor lá da rádio afastou e vai num programa do outro, não tem problema, que não pode usar o programa dele. E depois do tempo, ele não pode usar a televisão para falar que é pré-candidato também. Não pode. Mas não é verdade, porque se eu posso ir lá na rádio e falar da minha plataforma política, o outro também pode. Né? Então, tratamento isonômico aí, não tem essa vedação. Tá? As reuniões, toda reunião que você for fazer, você pode transmitir ela ao vivo pelo Facebook, Instagram, as mídias sociais. Né? Falar assim, acho que fica melhor. Toda reunião do partido não vai ser transmitida pela televisão, pelos canais do governo, mas pode transmitir pelos os meios de comunicação convencionais, esses atuais que nós tanto temos tido acesso. Por que a distribuição do brinde é vedada na pré-campanha? A gente recomenda muita cautela com isso. Imagina, eu sou pré-candidato aqui em Caldas Novas. Eu vou distribuir, antes da convenção, 200 cestas básicas. Não tem nenhuma ilegalidade, eu quero doar a cesta para as pessoas, eu não sou candidato. Mas aí o meu adversário tem o telefone, foi muito bom. Tem o telefone, vai lá, registra tudo que você está fazendo, mede tudo. Amanhã, quando você registra sua candidatura, você vai mandar alguém lá naquele beneficiário seu, falei, rapaz, gosto mais de você. Lembra daquela cesta? Lembro, você me deu a cesta, o cara te pediu o voto. Aí o cara grava aquilo ali, vai no promotor, ó, ele me deu a cesta e agora vem cá cobrar que é o voto. Aí você está no pau da goiaba. Desculpa o linguajar popular aqui. Né? Então, assim, tem essas questões que você tem que ter essa cautela e esse cuidado, tá bom? Deixa eu tomar água, já que veio, né? Pessoal, outra questão. Quem tem muito dinheiro, ficou bom para ele, porque ele não vai poder gastar dinheiro na campanha agora. Né? Ele só pode gastar do patrimônio dele até 10% do valor estabelecido para o gasto de campanha. Até na eleição passada, o cidadão, que isso muda toda vez, na eleição de 2016, o cidadão podia gastar 50% do patrimônio dele, porque o Toffoli falou, não, ele é casado no regime da comunhão parcial, então metade dos bens é da mulher ou é do homem, então ele não pode gastar tudo. Aí para a eleição de 2018, falou, não, ele pode gastar tudo. Então se o cara tem R$1 milhão, e aqui, imagina que a candidatura a prefeito pode gastar R$1 milhão, ele poderia enterrar R$1 milhão aqui, sem nenhum problema. O dinheiro é dele, faz o que ele quiser. Tem as regrinhas lá e tal. Agora não. Ele tem um patrimônio declarado de R$100 milhões. 100 milhões, um valor alto. Mas a campanha de vereador, você lembra qual foi o valor tabulado da última campanha de vereador aqui? Deve ser uns 50 mil, por aí. 100 mil. Então vai estar corrigido. Então, vamos pegar os 100 mil, 10%, 10 mil. Mesmo ele tendo R$100 milhões,
ele só pode doar do bolso 10 mil para a campanha dele. 10% do valor que a justiça vai determinar e vai publicar no tempo correto. O que ele pode fazer além disso? Se ele teve muita renda no ano passado, que vocês todos sabem, é assim, o que eu ganhar em 2019, declarado para o governo, eu, pessoa física, 10% disso eu posso doar na campanha dos candidatos o ano que vem. Então, se esse cara que tem 100 milhões, ele declarou que ganhou R$1 milhão, ele pode doar para a campanha de terceiros R$100 mil. R$100 mil. Se ele ganhar 10 milhões de reais, um valor alto, ele pode doar R$1 milhão. Mas um cidadão normal, que tem uma renda aí, vamos pegar outro, 100 mil, ganhou 100 mil, declarado na Receita Federal. Então ele pode doar até R$10 mil. Até R$10 mil. Então 10% da renda dele, aí ele pode doar para quem ele quiser. Né? Isso é bem... Outra coisa, só lembrando, empresas não podem doar em campanha. Não. 10% acabou. Não. Você pode dividir. Eu tenho 10 mil. Eu posso doar 10 mil. Eu quero doar 2 mil para você, 2 mil para o Geraldo, 2 mil para o Pedro. Posso doar, não tem problema nenhum. Não posso passar os 10 mil. Não, eu gasto, sim. Uhum. Não pode. 10%. Só 10%. Está limitado. A lei é bem clara. 10%, sem margem para discussão. Porque primeiro você podia fazer isso, está zerado essa possibilidade hoje. A não ser, e eu quero sempre deixar um salvo, se o TSE, na resolução da doação de campanha, trouxer um entendimento diferente. Lei seca é isso, não tem jeito, não tem margem para esse negócio. A empresa não pode doar nada. Gente, a prestação de conta, a gente acompanha, dá um problema terrível. O cara que recebe, principalmente, espaço para instalar o comitê, ele não olha se lá é pessoa física ou jurídica, aí é pessoa jurídica, isso dá uma dor de cabeça. Veículo, tem que ser de pessoa física, não importa, é pessoa física. Pessoa jurídica, por melhor que seja um amigo, não aceite o benefício. Vai ter dor de cabeça para o doador e para o donatário. Para quem dá e para quem recebe. E todos os dois é para o pau. Né? Vai gastar dinheiro com o advogado depois. Outra coisa, Caixa 2 é crime, tá? Tem que ter um planejamento contábil. Nem estou falando planejamento jurídico, contábil. Tem como você organizar tudo que você quer organizar dentro da lei. Você precisa ter o dinheiro. Tendo dinheiro e planejamento, você resolve tudo. Tá? Tendo dinheiro e não tendo planejamento, enrola tudo. Tá bom? Então, Caixa 2 é crime. Então, muito cuidado com isso aí. E requer muito planejamento. E cuidado com laranja. Né? Cuidado com laranja. Falei, eu tenho aqui mais 10 minutos, não mais do que isso, para terminar a minha fala. Muita atenção, vocês que estão coordenando campanha, na prestação de conta. Lá em Goiânia, tem um rapaz, chama Fábio. Ele foi vereador, muito bem votado, foi vereador. Depois, no meio do mandato dele, ele registra a candidatura dele de deputado estadual. Ele registrou, e no grupo político dele, como um plano B. Foi um negócio programado, ele sabia que ele não ia ser candidato, porque ele registrou para aguardar se ele seria ou não o candidato, e para não perder tempo. Aí o candidato realmente era o plano A. Ele esqueceu de fazer a desistência do pedido de candidatura e da prestação de conta. O que aconteceu? Ele esqueceu. Dia que ele foi registrar a candidatura à reeleição dele, ele estava inadimplente com a prestação de conta, não pegou certidão de quitação eleitoral e perdeu a possibilidade de candidatar. Aí ele, só para você ter uma ideia, a consequência, ele lançou o candidato no lugar dele, o grupo político. O candidato substituto dele teve 7 mil votos, que era o mesmo grupo político. Quer dizer, tinha uma eleição de vereador garantida em mãos, ele estava na cadeira e perdeu por um erro crasso, por uma desatenção. Então, candidatou, registrou a candidatura,
tem que pedir o cancelamento e fazer a prestação de conta. Lucas, isso é sério? Não é sério mesmo, né? É sério. Pessoal, esse tema agora que eu quero falar aqui é um tema bastante complicadinho, que é o do quociente eleitoral. Quociente eleitoral, eu faço confusão desse nome, a língua da gente dobra demais. A questão do coeficiente eleitoral, e eu vou falar aqui, vou me dar o direito de jogar uma interpretação lá para abril, quando tivermos a resolução do TSE, que pode ser que eu fale alguma coisa e depois, quando vai acontecer um pouquinho diferente. Porque aqui vai ter muito, a matemática, quem já está na política há mais tempo, sabe fazer essa matemática direitinho. Primeiro, a grande novidade, o efeito tiririca vai acabar. Melhor, já acabou. O cidadão tem que ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral aqui da cidade. Partido lança a chapa, tem lá 10 candidatos, pegar hipoteticamente. Aqui o coeficiente é o quê? 2.500, né? Vamos pôr 3.000, se for arredondado. Se ele tiver menos de 300 votos, no primeiro momento, ele está fora da brincadeira. Ele tem que ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Então, assim, o que é a intenção do legislador? Diminuir a quantidade de partido. O resumo da ópera é isso. Eles querem diminuir a quantidade de partido no Brasil, né? Então, eles começam a criar mecanismo, cláusula de barreira e tudo mais, e assim por diante. Você fazendo, o partido elegendo lá lançando os seus candidatos, nós sabemos a questão dos votos válidos, né? A do coeficiente eleitoral. Todos nós sabemos disso aqui, se não saber. Pega-se os votos válidos, divide pelo total de cadeiras na Câmara, tem-se então o quantitativo para fazer o coeficiente eleitoral. Para o Executivo não tem necessidade, e aqui também não tem segundo turno, então é o mais votado direto. E aí uma historinha, na igreja lá em Goiânia, o pessoal fez eleição para a diretoria lá. Aí o cara que ficou em segundo, ficou tipo assim, 5 votos atrás do primeiro. Aí ele levantou lá e contestou, foi até o pastor, falou: pastor, nós queremos segundo turno aqui. Não quer segundo turno, a diferença foi muito pequena, tinha mais de 2 chapas, né? 3 chapas aqui, então não quer segundo turno. Aí o pastor olhou e falou assim: não, você está certo mesmo, segundo turno está na lei, nós vamos aplicar a lei. Dia que nós tiver 200 mil membros, a gente faz segundo turno. Por enquanto está resolvido o problema. Então está aqui também do mesmo jeito, né? Então o executivo está resolvido. No parlamento tem a questão do coeficiente aí, né? Então os partidos têm que atingir o ideal que tenha bem mais do coeficiente eleitoral, tá? Eu trouxe um exemplo na página 17 para frente lá na página 18, talvez vamos ver, pode avançar mais, pode, isso aí é umas regrinhas, pode avançar mais, aí, como se calcula o coeficiente eleitoral, né? Soma a quantidade de votos, está lá cada um, né? Então, pode avançar mais uma folha aí, que quando você faz, lá, pegou lá, vamos imaginar que teve 6.000 votos na cidade hipotética, 9 vagas, dividiu, então é o coeficiente eleitoral 672. Volta uma folha, para o pessoal ver. Então, deu 672. Ó, partido A, 1.900, B, 1.300, o C, 550. E não atingiu o coeficiente eleitoral, então ele está fora, no primeiro momento. Aí onde entra as contas matemáticas, no primeiro momento está fora. O partido D, 2.250. Avança. O coeficiente partidário define o número inicial de vagas que caberá a cada partido da coligação. Pode ir mais uma folha, por favor, avança aí. Mais uma, aí, volta aí. Exemplo. Coeficiente partidário, que aí fez a eleição, cada partido tem o seu total de voto. A exemplo do partido A, ele teve 1.900 votos, então ele vai dividir pelo coeficiente eleitoral. Ele fez 2 vagas, que você despreza a fração. O partido B, 1.350, divide por 672, deu 2.0008.
despreza a fração. Passa a página. O partido D, porque tiramos o C porque está fora da média, ele não alcançou. O coeficiente do partido D, 2.250, divide pelo coeficiente eleitoral. Ele já garantiu 3 vagas. Então, você vê, 2 com 2, 4 com 3, 7. Então, aí dentro do partido, desses 3 partidos, os mais votados, que é aquela regrinha, o mais votado, primeiro, segundo, se houver empate, o mais velho, né? Aí, bem, essa parte aqui, a princípio, não muda. Mas desde que o mais votado, ou dentro do partido, tenha atingido o coeficiente eleitoral, cara. Ele tem que ter atingido. Se ele não tiver atingido, ele está fora. No coeficiente partidário é descartado. No partido... só 3. Só 3. No coeficiente partidário é descartado. Até... quando você vai fazer, multiplicar o número de vagas dos 200% ou 150% para a Câmara, até meio para baixo, de meio para cima, arredonda para cima. Aqui não tem isso, tá? Faltou 2 vagas. Aí vai para o cálculo da média. Aí é onde entra matemática. O cálculo de média é pura matemática. O TRE e a própria legislação tem uma regrinha. Você vai ter que dividir o total de cadeira mais 1 para depois dividir. Eu vou ler isso aqui. O cálculo o número de votos válidos, você tem as regras para seguir. Primeira regra, o número de votos válidos atribuído a cada partido político ou coligação será dividido pelo número de lugares por ele obtido, pelo cálculo do coeficiente eleitoral mais 1. Passa a folha para a gente ver esse negócio. Pode ir mais. Aqui, aí, só um instantinho, eu quero ler isso aqui, e depois a gente vai ver esse exemplo da média. As vagas não preenchidas com a aplicação do coeficiente partidário e a exigência de votação nominal mínima serão distribuídos entre todos os partidos políticos e coligações que participam de um pleito, independentemente de terem ou não atingido quociente eleitoral, mediante a observação do cálculo de média. Traduz isso. Eu não vou traduzir. Sabe por que eu não vou traduzir? Eu vou dar nó na cabeça de todo mundo. O próprio TSE vai ter que normatizar isso direitinho para a gente. É como se uma das vagas, lá do nosso exemplo, lá de 9, uma das vagas, nenhum dos partidos atingiu a média do quociente eleitoral. É se todos os partidos, na sobra, na média, não tivesse atingido, na média, não tivesse atingido isso. Na sobra da média. Na sobra da média, sim. Não, agora disputa. Disputa na média. Dos 10%. Isso, ele vai participar. E tem uma coisa, vamos imaginar uma situação doida, diferente, mas está previsto na lei. Se nenhum partido atingiu o coeficiente eleitoral, e aí, como é que se resolve isso? Votação direta. Assim, votos diretos. Quem teve 1.000 votos, está eleito. 800 votos, está eleito. Direto. Hã? Direto. É como se fosse uma eleição majoritária. Primeiro, segundo, terceiro, como se fosse todo mundo do mesmo partido. Quem for os mais votado? Verticalizado. 1, 2, 3, tá. Mas e se ninguém atingir a média do coeficiente eleitoral? Né? Passa a página, vê se o seu exemplo está na outra página. Ó, aí. Olha até que esse trem é complicadinho. Esse material vai ficar aí, tá? Depois quem quiser. Até 10,5 para baixo, 10,5 para cima. Entendeu? Isso aqui eu estou falando porque mudou. Por que eu não quero fazer muita conta aqui? Porque esse negócio é complicadinho, exige matemática, caneta, papel e paciência. E a realidade dos fatos. Não adianta a gente trabalhar e sofrer com isso aqui. Né? E o pior de tudo é que o TRE tem um programinha, aquela conta que você demora 1 hora para fazer, ele faz em 30 segundos.
Então não dá tempo nem de você sofrer. Vamos ver se eu deu para ganhar aqui e fazer conta. Não, o TRE já soltou, aí você se lascou. Você tem que saber a média. Então pega lá, ó, 1.900, você tem que fazer, ali é matemática. Abre colchete, parêntese, 2, que foi o número de vaga que ele teve, como é a primeira rodada, 0, mais 1, que a lei manda aumentar. Então 2 mais 1, 3, divide por 1.900, deu 613. 633. Então é a média dele, para a primeira rodada de média. O partido B, 1.350, entre parênteses lá, 2 mais 1, 3, que o 0 não deu, divide por 3, 450. O C, está vendo? Está entrando na média, ele entra na média. 550 mais 1, né, divide por 1, mesmo tanto. E o D, 2.250, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2.250 dá 562. Primeira vaga da média para o partido A. Aí você vai fazendo a sequência, vai avançando, né? Então, não vamos entrar nesse detalhe. Passa a folha. É isso aí. Eu estou terminando aqui, porque a gente está preocupado com o horário, e vou abrir para pergunta. Não. É assim, vamos imaginar, o mínimo aqui tem que ser 4, 3 pelo menos. Uma mulher e aí 30% de homens. Aí geralmente os caras falam 4 vezes 3, 12. Então você tem que ter 4. Um de um gênero e 3 do outro gênero. Então é 4. Não, 4, né? Vamos partir da lógica. Você tem que ter 30%, então o mínimo é 4. Ah, e se não atingiu, não lança. Isso é sério, né? Então, essa conta. Pessoal, essa questão do... Desculpa. Meio a meio, né? Uma mulher, exatamente, é isso. É que eu estava pensando, fazer a conta do 30, né? Mas se você, nada impede, não é obrigado a seguir isso, né? Isso é o mínimo, pode ser meio a meio, 2, né? Marido e mulher lançam candidatura lá para marcar presença. Aí o marido tem 1 voto, a mulher tem 30 e fica bravo, né, com a família, né? Mas então, essa aqui foi laranja, ainda caça a chapa. Gente, esse negócio de laranja, lá em Goiânia, tem inclusive o Policarpo, que é o atual presidente lá da Câmara, está com a chapa caçada por conta de laranja. Você está vendo o ministro lá do turismo, lá de Minas Gerais, lá, ele está sofrendo com o processo de candidatos laranja. Então, assim, esse trem de laranja é complicado. Pega quem quer candidatar. Quem não quer candidatar, é perder tempo. Vai te dar trabalho, né? Vai te dar trabalho. E gasta, e a pessoa pensa que é importante, e vai te pôr a faca no pescoço, está no final, vai te dar trabalho. Então é melhor não mexer. Trabalha isso. O que é a intenção de trazer essas novas realidades aqui? Ele está valorizando, se você for refletir bem, está valorizando aqueles que realmente querem melhorar a cidade, melhorar o Estado e melhorar a nação por meio da política. Está tirando do caminho os meros aproveitadores. Está chamando para o jogo quem quer jogar. Então tem uma grande oportunidade. A prova de quem quer jogar está aqui. Quer aprender, quer entender como é que não é. É claro que esses 30 minutos de palestra aqui não dirime dúvidas. Pelo contrário, aumenta as dúvidas, mas dá caminho. Mas dá caminho para seguir. Né? E essa é a nossa intenção, provocar. Provocar o pensamento em vocês. Né? Peraí, esse negócio está mudado, como é que é isso? Porque primeiro os caras iam fazendo o negócio, vamos fazer, depois ajeita. Não está tendo como fazer muito jeitinho no TRE. Ainda mais, e outra coisa, o tanto que é pesado para um candidato, vamos falar do parlamento aqui, vamos ficar mais adstrito, sai com a candidatura indeferida, ninguém vai acreditar nele, ele vai morrer, né? Ele vai morrer no meio do caminho. Então ele tem que trabalhar isso, organizar, né? Quero de novo parabenizar a Câmara, a pessoa do presidente, todos os vereadores, por abrir aqui para a gente estar fazendo esse debate, né? E antes de encerrar, deixando bem claro, nós não esgotou o tema, nós não falamos de prestação de conta, nós não falamos de propaganda política. Olha, em 2008, teve um colega lá em Bela Vista, ele falou lá
ele pôs no Facebook, estava na moda Facebook, que ele era pré-candidato. A juíza rapou a multa nele na época de 15 mil. Vocês lembram que estava todo mundo vigiando o Facebook do outro ali, feito um doido e tal. Hoje acabou, o cara fala, não, eu sou pré-candidato, sim, acabou. Outra coisa, não pode divulgar o número. Eu não peço voto, mas divulgo meu número. Não dá, é a mesma coisa, então não divulga. Então isso aí, a propaganda eleitoral, nós não falamos nada disso, né? Quem sabe na frente a gente fala muito isso, porque aí é o calor da campanha que vai nortear isso, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que não pode? Showmício não pode, de jeito nenhum, né? Showmício não pode, carro de som ficar parado, o carro tem que ficar andando, tem que ser volante, né? Fica parado no sinaleiro ali, não, eu vou ficar aqui parado. Aí o adversário vai lá e filma a placa, registra a hora, manda, vem a multinha para o cara. Assim, caminhada, né, para as caminhadas, mas tem que estar andando, não pode ficar parado. Não, pois é assim, na caminhada, na carreata, na passeata, né, ele tem que ser volante, ele não pode ficar parado. Ele só pode parar na hora do discurso. Mas não pode o seguinte, o que aconteceu muito ano passado na campanha de governador? Os caras iam lá para um cruzamento famoso, lá, qualquer, do estado. Aí parava o carro de som, ficava ali o dia inteiro e o bandeiraço ali. Mas o bandeiraço estava parado, ele não era caminhada, não era comício, não era passeata. E o TRE chegou multa em todo mundo. Pra você ter uma ideia, o Caiado foi multado em 80 mil. Funciona como outdoor. Então, assim, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Tem mais algum questionamento que quer fazer sobre o tema? Na proporcional, não. Os votos é do partido. O partido tem lá 6 mil votos, os coeficientes, 3 mil. Sai com 2 candidatos eleitos. E, em tese, sim. 2 candidatos eleitos, é dele. Não é dele, foi o que mostrou. Mas eu tenho um candidato mais votado? Não, aí é assim, ó. Se o coeficiente é 3 mil, ele fez garantiu 1. 4.800, aí vai para a média. Aí tem que fazer conta. Aí, se a média dele for a maior, aí ele faz o segundo. Aí ele segue a ordem lá e já salva o primeiro, né? Aí é a média, já, presidente. Só que pura, chapa pura. E o cara tem que ter os 10% de voto. Ó, o suplente, um detalhe, o cara ficar suplente... 10% que é 30 mil eleitores. Não, é assim, ó. Quanto que ó? Exato. Não, o coeficiente aqui é 3 mil, ele tem 300 votos. Não, acabou, né? Agora você vota no candidato, vai para o partido, né? É tudo. Indiretamente não acabou que você vota no partido. Só. Tudo bem, cai para o partido os votos e vai cair dentro do partido. Mas só que aí não tem 10% de voto e está fora, né? Outra coisa, o suplente não teve os 10%. Ele vai tomar posse, se for preciso, lá na frente, sem os 10%. Não, mas aí você tem que... Não, assim, olha, não vai sair, né? Estou dando um exemplo para você. O suplente... ele não guarda a regra para ele, tá? Né? Para assumir lá na frente, lá, alguma emergência e tal, ele não guarda. Mais alguma pergunta? Não, então eu quero agradecer muito vocês, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade aí. Muito obrigado. Quero dizer para vocês, a gente já havia comentado que na primeira semana de abril faremos outra palestra, a gente espera que tenha mais pessoas, mas se o doutor Lucas entender que a gente pode fazer antes, interessante depois de abril, porque março finaliza o prazo, né, das definições de candidatos, coligações majoritárias, quem vai estar com quem, aí seria mais interessante trazer todo mundo para dirimir essas dúvidas que forem surgindo. Eu agradeço a presença de todos vocês, fizemos convite para muitas pessoas. Talvez, doutor Andrei, na próxima oportunidade, vereador, Marim Pires, vereador, obrigado pela presença.
A gente faz à noite, né? Faz no horário que a gente dá conta de trazer mais pessoas, tipo 18 horas, 18h30, né? Participa mais, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite.